para você que está conectado com a gente na conversa da Escritura e capítulo de hoje para falar do Evangelho de Mateus. Que bom que você está aqui com a gente. Se prepara aí, se arruma aí na cadeira, no sofá, chama todo mundo e tá no ar. Tá no ar não. Tá aí a conversa da Escritura. Solta a vinheta. Então, que legal que a gente pode estar junto e eu já quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal a apertar o botão de inscrever-se. Né? Nós fomos alertados aqui pelo pessoal da técnica, muito mais jovem do que nós, que você deve ativar o sininho para receber notificações, mas inscrever-se no canal é por meio do botão inscrever-se. Já vai curtindo essa nossa live, assim como eu vou fazer agora aqui também, clicando no joinha. Isso, compartilhe aí com seus contatos na setinha e participe com a gente aí no chat. Olha só a mesa hoje formada pelos comentaristas aqui da AD Novo Dia em Brasília, Brasil, para quem está assistindo aí de Portugal, Angola, Timor-Leste, né, Moçambique. Então, todos nós aqui em Brasília, Brasil, e a nossa mesa é composta hoje aqui pelos seguintes comentaristas que já vão dar o seu bom novo dia para você. Começar com o pastor Jair, que está aqui com a gente. Bom novo dia, pastor Jair. Bom novo dia a todos. Nós estamos felizes de estarmos mais uma vez aqui na Conversa da Escritura, trazendo um dos livros do Evangelho mais famosos, que é o Evangelho de Mateus, né? Do qual a gente espera despertar a sua atenção e a sua fé para prestar bastante atenção nesse Evangelho que fala muito da pessoa do Cristo como Rei. Olha aí, também chamar aqui para dar o seu bom novo dia, a comentarista pastora Inês, né? Nosso braço feminino aqui na nossa Conversa da Escritura. Bom novo dia, pastora Inês. Bom novo dia para todos da mesa, também todos que estão nos vendo. E é isso, muito bom estar aqui mais uma vez. Podemos poder falar, né, da palavra do Senhor, que possa ser edificante. Amém. Hein? E o braço jovem da renovação aqui com a gente, comentarista Pedro Henrique. Bom novo dia, Pedro Henrique. Bom novo dia para o pessoal da mesa, pessoal, né, os pastores da mesa, no caso. Bom novo dia para você que está em casa. E não tem assunto mais gostoso, né, do que falar de Jesus, e o Evangelho de Mateus trata 100% disso. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Então, deixa eu começar fazendo um comentário para o pessoal que está acompanhando a gente. Nós fizemos uma primeira leitura do Novo Testamento, a gente concluiu um dia desses, e as conversas que nós tivemos até aqui, entre as muitas conversas, quantos episódios a gente já teve até aqui? 8 ou 9? 9 episódios. Dos 9 episódios, 5 foram dedicados a conversar sobre o Novo Testamento. É que a gente fez uma leitura rápida. Nós lemos aqui na AD Novo Dia o Novo Testamento em 90 dias. E dividimos a conversa em 5 blocos. Inclusive, o episódio 2 foi para tratar dos evangelhos sinóticos, os que têm a mesma visão, né? Mateus, Marcos e Lucas, quando demos uma boa introdução. Não foi o nosso grupo, né? Foi o grupo do pastor Alessandro, que fez uma introdução sobre os evangelhos sinóticos, e inclusive falou sobre Mateus. Mas, inclusive, hoje, assim, para quem está lendo ao vivo, quem está assistindo ao vivo, né, sabe que a gente começou hoje uma leitura do Novo Testamento que vai ser mais lenta. Ela vai levar o dobro do tempo da primeira leitura, até porque a gente vai ler Salmos e Provérbios junto. Então serão 211 dias para ler o Novo Testamento. E aí a nossa conversa também vai ser mais larga, mais lenta. Inclusive hoje a gente vai falar só sobre o Evangelho de Mateus. Em outros, com outro aspecto, né? A gente vai conversar
agora sobre o que se fala sobre cada livro, ou grupo de livros, sobre a pessoa e o caráter de Cristo, sobre a obra de Cristo, e vamos falar um pouquinho de alguns trechos que alguém pode achar mais difícil, né? Então vamos lá. Esse é o nosso episódio 10, não é isso? Episódio 10, é o episódio 9, e você está com a gente. Vamos embora, vamos em frente. Vamos começar a conversa. Bem, o Evangelho de Mateus, a gente viu lá atrás no episódio 2, que ele fala sobre, ele trata Jesus como o rei, o esperado dos judeus. E quando a gente fala sobre o caráter de Jesus, esse que é o rei, o que a gente pode falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre isso, pastor Jair? Bem, a primeira coisa que você precisa prestar atenção são nos discursos que estão registrados no livro de Mateus, que quando Jesus fala, ele usa sempre os verbos no imperativo. É próprio das pessoas da realeza falarem dessa forma. O verbo imperativo, para aquele pessoal que já está há muito tempo sem passar pela escola, o tempo imperativo é uma ordem. Não é isso? Né? É uma ordem. E ele usa desse artifício, desse discurso, porque ele praticamente ordena as coisas. Então ele começa questionando até a autoridade dos doutores da lei, dizendo: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Né? Então ele já coloca sobre um patamar de autoridade superior àquilo que os doutores da lei diziam. Né? Então ele vai se colocando numa posição extremamente diferenciada de todos os mestres da lei e de todos os professores, no caso, né? Da época, os rabinos da época, né? As pessoas o chamam de rabino, mas ele não se comporta como um rabino, ele se comporta como um rei que está a serviço e que vem com um propósito, e ele não aceita nada mais, nada menos do que todos se convertam à sua mensagem. Olha aí. Né? Ele não se oferece alternativas aos seus seguidores, nem àqueles que o confrontam. Né? Por isso é que ele é tão temido e ele se coloca numa posição de autoridade. Né? Olha aí. Por isso que em alguns textos você vai encontrar, ele fala como quem tem autoridade. Que autoridade é essa? Ele não tem título, ele não é de família real, ele não é não é um dominador. Não é da família real da época. Não é da família real da época. Ele não tem um exército para impor autoridade. A autoridade vem porque ela é através da divindade. Né? É esse sentido que está colocado como Deus, Jesus como rei. Né? Rei. Por isso é que chama o Evangelho do Rei. Né? E ele se comporta como tal, e Mateus, dentro das escrituras, nas profecias, vai tentar mostrar que aquele é o rei que Israel esperava. Eu ouvi até um negocinho sobre isso um dia desse na internet. Um pastor gravou algum vídeo falando sobre isso, que Jesus ele não dá abertura, ele é bem autoritário nesse sentido, ele não dá abertura para você tratar ele como um mero filósofo ou como só um profeta ou algo do gênero. Jesus, ele te dá duas opções: ou você entende que ele é Deus e que ele é Senhor e que ele é soberano, ou você vai descartar tudo que ele disse e você vai tratar ele como maluco. Porque ele não te dá essa liberdade de botar ele no meio termo, né? Ele exerce essa autoridade de dizer: eu sou, eu estou te dizendo que eu sou. Aí se você não quiser acreditar, aí é com você. Mas eu sou o que eu sou, e isso dá esse baque que as pessoas às vezes confundem, né? Jesus é um pessoal por aí, né? Jesus é um espírito de luz muito bom, muito proveitoso, muito forte. E, bom, não sei que Jesus é esse, porque Jesus, a Bíblia não disse isso e nem permitiu ser chamado assim, né? Pastor Inês, ao mesmo tempo que ele se impõe, ele também É manso, é manso, né? é humilde. Não veio com arrogância, né? Mesmo sendo Ele tem rei, autoridade sem ser tem arrogante. que ser arrogante. Isso é difícil, né? Olha aí. E nos ensina, e faz o convite, né, para nós, para aprender com ele, que é manso e humilde de coração, né? Isso me chamou muita atenção.
esse Inês, destaque, puxa o seu microfone. esse destaque, né? Assim? Isso. Tá pegando? Então tá bom. Então isso assim me chama muita atenção, esse destaque que ele dá, mesmo sendo o rei, sendo o Messias que veio cumprir, né? O Antigo Testamento, ele realmente trata todos né, com humildade, porque todos são importantes. E ele quer realmente todos para ele, né? Ele legal. quer influenciar todos. E aí é isso, um caráter que, mesmo falando com autoridade, como vocês já disseram aqui, ele era alguém acessível, né? Qualquer um poderia chegar até ele, não precisava de... Né? Marcar audiência. Não Marcar agenda com os discípulos. Separa um momentinho de Jesus aí para mim, só para... Então, e Jesus era que... Então, assim, marca isso. Ele era uma pessoa que era empático, né? Ele sentia o que o outro sentia. E obediente, né? Porque ele, na sua autoridade de rei, ele, como disse o pastor Jair, está em missão. Sim. Missão de quem? Eu também, me chama atenção, obediente, nós sabemos que ele foi obediente o tempo todo ao Pai, né, a sua missão até o fim, né, diz a palavra do Senhor. E eu até separei isso aqui, a submissão à vontade de Deus, bem visível em todo o Evangelho. Uhum. Né, Mateus destaca isso muito em todo o tempo, não é? E a submissão de Jesus também nos leva a entender que ele era uma pessoa inabalável, né? Porque quando você se sujeita, você não tem medo do que vai acontecer do seu emocional, né? Então, mesmo na cruz, por exemplo, ele se sujeitou, foi obediente. Isso mostra o caráter inabalável dele. Continuou sendo firme ali, filho, obediente, né? Humilde. O rei o rei. O rei que está servindo, mas que não é arrogante, mas é rei, tem autoridade e obedece até a morte. Interessante isso tudo, né? Acessível a todos. O que você viu, Pedro, sobre o caráter de Cristo? Eu acho engraçado como o Espírito Santo de Deus age às vezes. Às vezes não, né? O tempo Às todo. vezes. Às vezes, né? Às vezes tem as cristoincidências da vida, né? Que o que o pastor Jair e a pastor Inês falaram é exatamente algo que eu ia abordar, só que depois, é meio que cada um falou um pouquinho do lado que eu ia dizer, né? Eu ia dizer que no Evangelho de Mateus, Jesus, ele é muito didático, ele é muito manso, ele é muito explicativo, ele se debruça, ele se dispõe, ele investe tempo para falar com as massas, para que eles entendam, para que eles tenham referências, para que eles tenham exemplos. Eles e nós, né? Porque se perpetua até hoje esses ensinamentos de parábolas para simplificar certos conceitos bíblicos e celestiais que para nós às vezes são muito difíceis de entender, se ditos na letra crua, né? Só que com os escribas, com os fariseus, com os publicanos, com esse pessoal que detinha um conhecimento maior, Jesus ele não era tão didático assim, ele não dava tanto essa colher de chá. Ele falava, pessoal, deixa eu dizer um negócio para vocês, como o pastor Jair bem disse. O que vocês leram é isso aí, mas o que eu estou dizendo é outra coisa. Vocês leram errado, manipulam a lei para agradar os interesses de vocês. E João Batista também, quando lida com esse tipo de pessoal, chama de raça de víboras mesmo. É uma energia bem forte para bater de frente com falsos ensinamentos, falsas doutrinas e heresias, né, no meio do povo. Jesus, ele, por ser rei, tem uma tolerância um pouco baixa, vou dizer assim, para pessoas que tentam desvirtuar o seu bando, o seu reino, de espalhar o povo. Deus ele tem esse carinho e exige essa exclusividade por ser santo, né? De que aqueles que o seguem o adorem e ouçam de verdade aquilo que ele tem para dizer, e não aquilo que os outros que entenderam de alguma forma diferente daquilo que ele queria dizer, disseram. E aí vem a outra parte, que é a da mansidão, que a pastora Inês falou, de quando é uma mulher samaritana no poço, Jesus ele se desdobra. Que está em João isso, né? Não, mas aí é só exemplo, só conceito de exemplo. Você vai procurar mulher samaritana. Não vai ter em Mateus, só conceito de exemplos. Mas em Mateus você vai ver todas as parábolas que Jesus dá, a lista das bem-aventuranças no Sermão do Monte. E Jesus ele se
dedica a entender e a ser entendido, por mais que ele não tenha sido, porque no final das contas a maioria das pessoas não entendeu, crucificaram ele do mesmo jeito. Então, muito disso, essa dualidade do caráter de Cristo, não de antagonizar, né? Não são duas dualidades antagonistas, mas de complementar a rigidez para aqueles com quem ele precisa ser rígido, e a mansidão e o carinho para aqueles que precisam do carinho e da mansidão. Inclusive, é uma coisa curiosa quando você observa, né, a missionária Selminha, ela gosta muito de falar do Sermão do Monte como a declaração, a constituição do reino, né? Como é que é o reino de Deus? O Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7. E quando você pensa em pessoa e caráter de Jesus, e ele diz, quem são os verdadeiramente felizes, os completos, os bem-aventurados, ele põe do caráter dele ali. E é curioso, né, Jair? Uma coisa extremamente importante é que a personalidade de Jesus, ele responde a duas perguntas que 100% da humanidade não consegue responder. Se você chegar a uma pessoa e perguntar quem você é, e depois você pergunta o que você deve ser, a maioria, 100% das pessoas não sabem dizer quem eu sou e aquilo que eu devo ser. Jesus é diferente porque ele sabe exatamente quem ele é e aquilo que ele deve fazer, deve ser, né? Ele não tem dúvida nenhuma. Todos os grandes imperadores ou grandes homens que passaram por essa terra, eles precisaram de tutores, de mestres que os conduzissem até a possibilidade deles se tornarem grandes. Alexandre o Grande passou por isso, Júlio César passou por isso. Os imperadores romanos tinham sempre um tutor que orientava a ele dentro da realeza para ele como ele se portar. Jesus não tem isso. Ele já vem a este mundo sabendo quem ele é e aquilo que ele deve ser. É por isso que ele assusta tanto. Porque ele não tem dúvida alguma da pessoa que ele é e ele nunca duvida daquilo que ele deve fazer. Né? A maioria dos seres humanos não sabe. E quando a gente olha o que ele fala, né, sobre quem são os verdadeiramente felizes, e quando você pega o que os judeus estão esperando do rei, né, fica esquisito, né? Quem são os felizes? São os pobres de espírito. Isso não combina com o Messias, no cavalo branco. Né? Felizes são os que choram. Opa! Também não. Os humildes, né, os mansos, porque eles vão herdar a terra. Os que têm fome e sede de justiça, e aqui não é a justiça de cortar a cabeça, é a justiça de ser reto. É a justiça pela força. Né? Felizes os misericordiosos. Olha só, o grande rei tendo misericórdia dos romanos que invadiram. Né? Bem-aventurados os limpos de coração no mundo que gira em torno dos tratados políticos e por aí vai. Felizes, né, bem-aventurados os que promovem a paz, os pacificadores. Mas a gente não quer se ver livre de Roma, como é que... os perseguidos por causa da justiça, isso a gente já é. Né? A gente quer deixar de ser. Como é que faz? Como é que faz, né? Que coisa estranha ser um perseguido por causa da justiça. Como é que caráter é esse do rei que a gente não combina com o rei que a gente está esperando? Eu acho que o rei que ninguém espera, né? Quando você fala de realeza, na história da humanidade, a gente sempre vê isso, né? É conquista, é domínio, é império, é reino, é uma coisa de jogo político, de autoridade, de dominar mesmo, né? Então, o fato de você ter um rei que é misericordioso já não combina. Um rei que tem fome e sede de justiça, que é perseguido, o que se tem de rei, de referência, nenhum deles foi, nunca. Então, não tem nem como esperar algo diferente, eu acho. E aqui é interessante nesse sermão, né, do monte, né, ou da montanha, ou beatitudes, é que o 3 até o 6 eu estava observando, são atitudes para com Deus. Muito interessante. E o do 7 até o 10, atitudes com o próximo. Não é? Então, de tudo que foi dito, a gente vê também um Jesus assim que não perdeu tempo em momento algum de ensinar. O tempo todo ensinando, seja com mais bravura, né?
Assim, E a gente já está indo falando contra, da obra de da Cristo, obra, né? Sim, Então aproveita, né, que a gente já está falando da obra, já emenda aí, né? já emenda, O né? que você vê da obra de Jesus, Então, né, revelada em Mateus? Então, vou continuar até nessa mesma linha aí de pensamento e questão de ensino, né? Ele prepara, faz parte da obra dele, uma equipe, e preparar pessoas, formar pessoas não é fácil. Ainda mais aquela equipe ali de 12, né? Que eram todos muito diferentes, né? Nenhum deles especiais, escolástico, né? Pois Nenhum é. escolástico. Então, e aí o Senhor, então, ele escolhe e prepara e envia também. Aí a gente vê o envio, inclusive, envio. ao longo do Evangelho, né? Porque o Senhor não era... Jesus nunca foi egoísta, nem assim, né? Ah, fica aqui individualista, não. O reino tem que ser multiplicado. Multiplicado, tem que andar. Tem que andar. A outra questão importante é que Deus é um Deus que tem virtudes, né? E Jesus, ou as pessoas, o Antigo Testamento conhecia Deus só de falar, né? Ele dizia, Deus é todo-poderoso, Deus é misericordioso, Deus tem cura. Mas eles só falavam sobre isso, eles não viviam essas virtudes. A grande questão que Deus se coloca junto aos homens é para que os homens olhem para as virtudes de Deus e possam ter um modelo para imitar. Não existe nenhuma cultura no mundo que tenha um modelo como a cultura cristã tem. Porque o Jesus é o modelo de homem. Antes você tinha na antiga Grécia, o modelo de homem era um guerreiro ou alguém que sabia usar bastantemente a palavra, era da retórica. Esses eram os modelos, né? Na cultura grega tem isso. Na cultura romana era o poder da arma, aquele que pudesse usar o poder da arma, ou sei lá, se baseou exatamente no guerreiro grego, né? E Jesus traz um outro modelo de ser homem, né? Esse é o modelo que influencia a sociedade. Ele tem todas as virtudes. E essas virtudes são irradiadas para que os homens se tornem melhores. Quem está próximo de Jesus tem que se tornar melhor por causa... Quando ele diz assim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Você precisa estar perto para pegar essas virtudes de Deus para se tornar um cidadão melhor, um ser melhor. E além disso, pastor Jair, se me permite, eu vou jogar lá para o fim do Novo Testamento. O apóstolo Pedro, capítulo 2, ele diz assim, vocês agora são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes desse que chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Não é só admirar, é admirar e anunciar. Anunciar. Você só pode anunciar se você vive essa virtude. E é isso que é o desafio do homem ocidental, que ele quer mostrar, que ele tem que mostrar o caráter de Cristo, né? Sim. Ele, afinal de contas, ele conhece, ou diz que conhece Cristo. Exatamente. E isso faz parte do reino que ele veio trazer, né? Se você conhece a Cristo, você tem que mostrar primeiro as virtudes do Cristo antes de falar do Cristo em si, né? E você ia falar sobre a obra salvadora de Jesus. Sim, é outra coisa que eu achei relevante, que dentro de toda a sua obra, né, ele termina, né, gloriosamente, ali no 28, que é a ressurreição, né, e que vem confirmar, na verdade, toda a sua missão que ele cumpriu. Aliás, muito bem. Pastor Inês, permita-me, né? Para quem não sabe, a tia Inês, né? Ela, para mim é tia Inês, né? Pois é, enfim, ela está aqui com a gente, né? E quando a gente pensa em falar sobre Jesus para as crianças, esse é um cuidado que a gente sempre precisa ter. É de não deixar Jesus na cruz, né? Sim. Quando a gente fala que Jesus morreu, a gente tem que dizer que Jesus ressuscitou. Que está vivinho que ele está vivo e vai voltar. Né? Não é só Jesus morreu. Morreu todo mundo para trás aí morreu. Né? Agora, Jesus, diferente de todo mundo, a obra se torna completa exatamente porque ele ressuscita. Então, isso trouxe, né, a máxima, né, aí, da toda a sua obra. Né? Ele concluiu aí. E eu posso até dizer que se estende, né,
Ele deixou a equipe, né? É. E ele Eu nos falei deixa... que Jesus enviou os discípulos no livro de Mateus, é no capítulo 10, viu, gente? 10, Jesus capítulo 10. enviando os discípulos. E aí continua, né, gente, essa grande comissão aí, que somos nós, quer dizer, a obra continua em questão agora não de finalizar, nada disso, mas é de ganhar mais, né, encher mais aí o reino. Né? Aliás, deixa eu aproveitar o gancho aí, tanto do que o Jair falou como que você está falando. A grande comissão de Mateus, Mateus 28, ele diz assim, vão e façam discípulos. Não façam seguidores e nem façam, sei lá, o que é imitadores, o que quer que seja lá. Né? Vocês têm que fazer 28, discípulos. Você é alguma coisa e esse alguém, então você é um discípulo de Jesus, você faz o que Jesus faz e você vai fazer um novo discípulo. Tem que conhecer e viver a virtude para trazer outro para que imite as virtudes e o processo continue, né? Que viva realmente as boas novas, verdade. Então, é isso mesmo. Ele finaliza e Mateus finaliza o seu evangelho, aliás, eu acho assim, gloriosamente. É demais, porque ele não se limita, ele escreve para judeus, né, basicamente, mas não se limita ali aos judeus. Sim. Esse aqui é fazer discípulos, né, de todas as nações. Então, se expande. É para expandir, é para sair. Então, essa ainda é a obra, né, que a gente tem que continuar. Aliás, eu vi, inclusive, um comentário quando a gente fala sobre Mateus, quando você vai lá na genealogia de Jesus, ele fala, na genealogia ele aponta para 4 mulheres. Sim, verdade. Das 4, 3 são não israelitas. São judias, 3 são não israelitas. E a quarta, que no caso é Batseba, que ele chama de a mulher de Urias, ela, sim, judia, mas o marido dela, que ele fala ali, ele é um Eteu. Ele não é um... Né, você vê um negócio do Todas as Nações, já começando no capítulo 1º, tá certo? Só para deixar claro. Sim. E não só... O Todas as Nações não tá só no 28, não. Tá lá no 1 também. E a gente vê isso também com os magos, né? Que também não eram. E outros, por aí ao decorrer, por aí vai. Aliás, o Evangelho de Mateus é o único que relata a presença dos magos do Oriente no nascimento de Jesus, né? É o único dos 4 evangelhos que relata a presença destes homens da comitiva estrangeira, que as pessoas têm uma certa dificuldade. A gente vai voltar nesse assunto aí, mas antes, Pedro, o que você vê da obra de Jesus que você gostaria de compartilhar com a gente aqui? Eu tô te dizendo que o Espírito Santo ele é engraçado porque a pastora Inês, ela puxou o gancho pro que eu ia falar. O negócio tá misterioso aqui, pessoal. Que o Senhor é bom. Quando Jesus ele meio que nos ensina como a gente deve andar até com os nossos próximos mesmo, né? Você vê que Jesus ele seleciona 12 pessoas para o apostolado, mas ele tem aqueles 72 que também andam próximos, mas não tão próximos, não estão em Mateus, tá? Você vai ter que ler os outros evangelhos, mas eu tô dando só uma puxada aqui, porque o que eu vou falar daqui a pouco vai estar. Você tem os 500 que vem Jesus subindo, e você vê os 300 que foram batizados com o Espírito Santo. 3.000. Os 300 que foram batizados com o Espírito Santo lá no Pentecostes. 120. Então, são coisas que Jesus ele separa, e Deus ele separa em partes para pessoas específicas. Dos 12 discípulos, por exemplo, só 3 viram a transfiguração. Você vê só Pedro, Tiago e João. Então Jesus meio que ele já nos mostra que, por mais que nós devamos estar envolvidos com todos, é acessível a todos, porque Jesus era acessível a todos. As crianças vinham, os discípulos até tentaram dar um corte. Não sei o que é isso. Não é para impedir ninguém, não. Inclusive, se for para botar valor, tá valendo mais que vocês, elas tudo junto. Então, assim, é uma ideia de que na nossa caminhada cristã, a gente tem que buscar escolher com quem a gente compartilha certas coisas e como a gente compartilha essas coisas. É interessante a gente entender e ponderar como e o que a gente está falando e com quem a gente está falando. Tudo bem que depois a transfiguração ficou visível para todos, né? Foi relatado para todos, todos nós hoje temos acesso a esse evento, mas quando ele aconteceu não foi todo mundo que viu, não foi todo mundo que teve parte nisso. Quando Jesus sobe a Getsemane na angústia dele, não é todo mundo que vê a angústia de Jesus. É Pedro, Tiago e João, são só os 3 também. Então, Jesus nos ensina que a gente precisa saber dosar o que a gente está passando. Tem gente que a gente consegue ajudar muito,
E às vezes a pessoa não vai conseguir alcançar essa ajuda para nós, no nosso projeto, no nosso caminhado. E a gente precisa ter essa humildade em nós, esse esforço de reconhecer até onde nós podemos ir, até onde nós podemos permitir que os outros venham. E a gente também precisa entender que isso não é algo feito pela maldade do coração, algo ruim. Isso é da honestidade, do carinho mesmo e do cuidado. Porque, de repente, se algum dos outros 9 subisse e visse o que os outros 3 viram, talvez eles não lidassem tão bem quanto os outros lidaram, talvez eles lidassem diferentes. Talvez depois da ressurreição de Cristo o comportamento tivesse sido diferente. Então, para aqueles 3 foi importante ver. Então, a gente precisa ter sempre isso em mente, sempre isso no radar. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito para os jovens, assim, quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre essas coisas, sobre ciclos de amizade e intimidade com pessoas, tanto na igreja quanto fora. A gente precisa nos rodear intimamente de pessoas que nos aproximam e nos acrescentam mesmo e nos ajudam a chegar lá. Porque, obviamente, que não faria sentido algum, mas numa hipérbole, assim, no mundo metafísico, onde Jesus escolhesse mal os 12 discípulos, escolhesse 3 pessoas que, não, Jesus, não vai lá não, fica aqui, vamos lá, não, não, esquece isso, você é muito melhor como carpinteiro, esquece esse negócio de ser salvador dos homens, nada a ver, vamos curar para ganhar dinheiro, mas que sabotassem o projeto, talvez a caminhada fosse mais árdua, não que ele não fosse cumprir, mas então a gente precisa sempre estar com isso no radar, de ponderar quem consegue carregar a cruz conosco junto, de proximidade. E reconhecer que vai ter gente que não vai dar conta e que está tudo bem. E que a gente ainda, mesmo assim, tem que estar disposto e disponível, mas que para certos assuntos a gente realmente não consegue caminhar tão próximo. Quando você está falando aí, eu estou lembrando de que quando Jesus fala, o texto vai dizer isso, no texto de Mateus, que às vezes Jesus falava de parábolas, por parábolas, e nem sempre as pessoas entendiam. E aí, mas aos discípulos Jesus vinha e explicava, porque para certas pessoas, né, porque esse é um dos temas da próxima aqui, né? Por que Jesus fala e ninguém entende? É porque tem gente que não quer entender. Pronto, é isso aí. Então aí Jesus não gasta nem saliva. Na verdade ele mudou o discurso dele, né? Porque os doutores não... coração fechado, né? Rejeitando tudo que ele falava. Então vocês agora vão entender mesmo, não. Para entender os discursos de Jesus, ele já anuncia antes com a parábola do semeador. Pois é. Né? A semente está sendo lançada, ela vai cair em determinados tipos de solo. E qual que é o seu solo? Né? E qual é o solo do coração do homem aonde essa semente vai cair? Né? Ele já disse como que é, né? Pois. Ele já coloca exatamente. E outra coisa, ele diz, por que eu falo por parábolas? Porque eu preciso usar uma linguagem terrena. Porque se eu falar da linguagem celestial, aí é que o povo não vai entender. Não entende mesmo. Não vai entender, né? Se as pessoas que leem a Bíblia hoje têm dificuldade de entendê-lo, imagina naquela época a dificuldade que era entender, separar a palavra reino, por exemplo. Ele associava reino a um poder militar, a autoridade. E quando Jesus está falando de reino, até hoje a gente também não consegue entender que reino que é isso, né? A gente ainda dá cabeçada, né? Dá cabeçada, né? Porque a gente sempre pensa num poder temporal. O poder temporal é imposto pela força, pela intimidação, Não é esse reino, não é esse reino. Ele diz, meu reino não é deste mundo. Aí você já fica, mas é reino? É um reino, mas não é da forma como o mundo a gente faz o reino. Aliás, Jesus é o rei que está falando sobre o reino para os seus súditos e ninguém está entendendo. Aí você vai voltando, né? Os súditos não entendendo quem é o reino e muito menos quem é o rei. Exatamente. Né? É o rei que está falando sobre o reino para os súditos. Os súditos não entendem o reino e muito menos o rei dentro daquilo que se... E até hoje em dia, né? É por isso que é importante a questão da revelação, né? Eles precisavam receber o Espírito Santo para conseguir entender a dimensão da obra de Cristo Jesus, né? O que significava. E esses apóstolos, eles conseguem se manter nessa visão. Eles não se desviam. Eles se mantêm ligados àquele... O reino que Jesus quer é esse aqui. E isso vai se levando, aí quando chegam os bispos, os pastores, né?
tentam se manter, mas aí o poder humano vai tentando desviar essas coisas. A igreja é como um barco que precisa sempre estar corrigindo o rumo. É interessante, pastor Jair, como é que a gente observa isso, que os judeus, à época, eles tinham uma visão sobre o que seria o reino, e eles ficam muito... Decepcionados. Eu vou dizer assim, eles ficam muito incomodados com Jesus dizer para eles que eles até não estão no reino. Porque uma coisa é o cara dizer assim, não, você não é rei coisa nenhuma. E Jesus diz, não, eu sou o rei, é você que está fora. Né? Quando você pega ali no capítulo 25, que tem ali os discursos de Jesus está falando ali no final, né, muito sobre o reino de Deus, o que se assemelha ao reino, e o pessoal vai ficando incomodado, porque quando ele vai vendo, Jesus está deixando todo mundo lá de fora. Né? Então ele dizendo, vocês não estão no reino. Não é só, eu sou o rei e vocês estão fora. É duro ele dizer que, é duro você ouvir que os publicanos e as meretrizes vos precederão ao reino, ao passo que vocês, doutores e mestres, ficarão do lado de fora. É muito duro você ouvir isso. Né? Você ia falar alguma coisa sobre o cumprimento das profecias? Mateus é um livro escrito para uma comunidade judaica que está seguindo a Cristo. E o Evangelho de Mateus ele vem mostrar para essa comunidade que Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Né? Então ele tem uma grande preocupação em mostrar, né? Toda hora ele está dizendo, para que se cumprisse as Escrituras. Que Escritura? O Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não é Escritura. Né? Então, o tempo todo ele está tentando mostrar isso. E você vai ver que Jesus cumpre todas as promessas que estão feitas pelos profetas menores e os profetas maiores. Né? Ele vai pegar todos esses textos e vai colocar aqui sob destaque, dizendo que para se cumprir a palavra do profeta Isaías, para que se cumprisse a palavra do profeta Sofonias. O tempo todo ele vai fazer isso. Por quê? Porque ele está endereçando o seu evangelho para uma comunidade judaica que precisa, né, desse suporte para entender que o Jesus que se falava na Escritura é aquele que cumpriu todos os rudimentos dela, cumpriu as profecias através dele. Né? Muito bem, a gente precisa andar aqui e entrar no último bloco aqui da nossa conversa. E o bloco agora é sobre trechos intrigantes na Bíblia, né? O pessoal lê a Bíblia e fala assim, eu li aquilo ali, não entendi. Em todas as nossas conversas de panorama bíblico agora, vai haver esse espaço. Eu estou olhando aqui para o pessoal que está participando, é muita gente que está participando da sede e das congregações, né? O Parque Marajó sempre gosta de dizer que está presente, né? A Patrícia faz uma festa toda vez aqui, enfim. Mas aqui tem gente, olha lá, o pastor Fábio lá do Campos Lindos, aí o pessoal daqui, o pessoal de São Paulo, que é o caso da Lenilda, né? Enfim, tem gente de todo lado. Gente, vocês também podem mandar perguntas aqui pelo chat para a gente, mas não deixe de se inscrever no canal no botão inscreva-se, ative o sininho aí para poder receber as notificações, curta esse momento e compartilhe aí por meio da seta. E se quiser, vamos ver se dá tempo, se você tem uma pergunta da Bíblia sobre ou que esteja relacionado a alguma coisa no livro de Mateus, manda para cá agora, vamos ver se dá tempo da gente responder, né? A gente sorteia alguém aqui para responder. Se não der, a gente marca o gabinete, qualquer coisa. Mas aí, vamos lá, cada um de nós aqui separou alguma coisa, né, sobre esses trechos intrigantes. E o Pedro é um... Vamos começar porque a gente está falando sobre o reino, né, Pedro? O que você separou aí? Pois é, a gente tem essa, como o pastor Jair bem colocou, até hoje essa dificuldade de entender e mapear legal o que seria esse reino que Jesus tanto fala, né? No capítulo 4 de Mateus, é 4:17, se não, 17 não. Cadê você aqui, meu Deus do céu? É 4:20 alguma coisa. Não, é 4:17 mesmo. Desde então começou Jesus a pregar, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E ele fala da vinda do reino e da volta. E a gente fica pensando, ou pelo menos a impressão que dá é que as pessoas pensavam assim, que o reino havia de vir de alguma forma bem
marcante, poderosa, os anjos desceriam com suas espadas e destruiriam os romanos, e agora sim nós seremos Bem libertos. Independence Day. Isso, bem marcante, assim, bem assim, que ia rasgar o céu e a gente ia ver a libertação e a glória a Deus. E não é bem isso que Jesus quer dizer. Quando Jesus fala de reino, ele fala de autoridade, ele fala de legalidade sobre. Quando a gente... É muito engraçado que não é como se Deus perdesse a autoridade sobre a criação. Isso nunca aconteceu. Mas nós, seres humanos, quando pecamos, nós entregamos a vida, a autoridade sobre nós ao pecado. Nós viramos escravos do pecado. Então, meio que, não é que Deus perdeu, a gente que, Deus, olha só, a gente não quer não, vão nos entregar para cá. E quando Jesus fala do reino, da vinda do reino, é esse resgate. É Jesus dizendo, o reino, vocês fugiram e tomaram a decisão de ir embora, mas o reino está vindo, e ele está vindo para resgatar vocês de volta. Então, isso que vocês entregaram, porque quiseram ao pecado, eu vim de lá para restituir meu. E que aqueles que quiserem ter parte nisso, poderão fazer parte no sacrifício de Jesus Cristo. E é esse que é o reino. Então o reino ele já está aqui. O reino está aqui desde a ressurreição, como a Denise falou no começo. A ressurreição de Cristo, ela consuma tudo. Ela consuma o ministério, ela consuma a reestruturação, ela consuma a chegada do reino. E através dela o reino de Deus já está entre nós já fazemos parte disso. Então nós já fazemos parte da legalidade de pertencimento a Deus através de Cristo. Então a gente não pode confundir como se o reino dos céus fosse o reino que há de vir da cidade de Jerusalém que desce. Isso faz parte também. Mas é o cumprimento final, né? É a conclusão do todo. É a conclusão final, é o momento final disso tudo. Mas o reino ele já está aqui, já fazemos parte dele. A gente não pode confundir nem esquecer isso. E quando alguém perguntar, a gente tem que saber a resposta também, porque senão a gente mais confunde do que ajuda os outros e aí complica. Pastor Inês, você separou 2 versículos aí que o pessoal se enrola. Vamos lá. Esses 2 versículos eu separei, na verdade, eu já me enrolei neles. Olha aí. Impossível. Então, pois é. Pois é, a gente acha que é uma coisa que hoje eu posso dizer isso, poxa, mas muitos não, né? Mas muitos ainda se enrolam. Por achar que é literal, né? Eu estou aqui em Mateus 5, né? 5:29, quando o Senhor diz assim, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois é melhor, né? Que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Pastor Davi gosta muito desse texto. O 30 segue a mesma lógica. Que lógica é essa? Isso não é literal, né? O Senhor Jesus nunca ia pedir para a pessoa se mutilar de maneira alguma, mas eu não entendi assim, viu? Isso, né? Claro, há muito tempo até que eu fui estudar. Então, tá aí o segredo. Bem, então isso aqui é um exagerismo, né? Que era muito usado, comum na cultura judaica, para chamar atenção, para enfatizar alguma coisa. E o Senhor faz isso, essa figura de linguagem, uma hipérbole, né? Um exagero. E qual é a moral aqui? O que o Senhor quer dizer, na verdade? Olha, se você tem algo que te faz pecar, arranca pela raiz mesmo, seja radical. Não é arrancar, não é deixar, renunciar, não é? Então, é isso, não é nada de literal. Não é para se mutilar, não mas é para fazer isso. É para ir na origem do problema. É para eliminar, não é? É tudo aquilo que nos faz pecar mesmo. Quer falar alguma coisa sobre isso aí? É preciso entender que o nós que estamos de dar testemunhas vitoriosas, né? Mas o cristão tem que entender que ele dá testemunho, o que que vale para Cristo não é aquilo que você recebe ou que você ganha, mas é aquilo que você renuncia. Né? Deus está mais interessado naquilo que você renuncia, não naquilo que você vai receber. Né? Olha aí. Portanto, o testemunho verdadeiro do cristão não é sobre as suas grandes vitórias, sobre a grande conquista. Foi daquilo que você abriu mão por causa do reino. Né? É aquilo que ele dá o exemplo da pedra, do homem que vê uma pérola de grande valor e abre mão de tudo que tem e compra aquele terreno com aquela pedra. Né? Olha aí. Cortar da sua vida, tirar aquilo que realmente faz pecar. Então aqui ele enfatiza a gravidade do pecado. E é uma coisa também que,
quando você para pensar na lógica de tudo, Jesus já deu essa resposta pra gente antes, né? Se você odeia o seu irmão no coração, você já pecou. Se você deseja uma mulher ou um homem, né? Vamos ser inclusivos. Uma outra pessoa. O pecado é para todos, né? Se você deseja outra pessoa na sua cabeça, você já cometeu o pecado. Então, no final das contas, você vai fazer o quê? Você vai enfiar uma faca no cérebro e arrancar a cabeça fora? Não pode, né? Então, não é sobre... Porque se você corta a mão, o pecado ainda continua, porque está no coração. E não tem como arrancar o coração. Então, é muito disso também. Jesus, ele veio trazer realmente uma vida assim de renúncia, como o pastor falou. Bora pro segundo texto. Vamos lá. Senão, O tempo senão tá não vai dar, acabando. o tempo tá acabando. Sim, pode, deixa ele falar. Não, faz o seu segundo, vai lá o seu segundo. Sim, o Vai lá, outro bora. que eu destaquei aqui, cadê ele, meu Deus? Mateus 11:11. É 11:11, é isso aí. Tá aí, João né? Batista. 11:11, cadê o 11? Então, quando diz assim, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, dá um ar de contradição aqui, né? Será que Jesus está ficando doido? É ou não é, afinal? Quem é o maior que eu? Não é? Quem é o bom na história, né? Exato. E eu também tinha também problema nesse texto. Então, que eu passava e ficava, poxa, eu ficava, né? Então, pode ser que há pessoas que tenham. E aqui, nada mais é do que falando das duas alianças, vamos dizer assim, né? João Batista, ele cumpriu. Ele é o último dos profetas. Ele é o último dos profetas, cumpriu aí, vamos dizer assim, o Antigo Testamento. A missão dele foi preparar o caminho para o Senhor vir até aqui, ok? Então, até ali ele foi muito bom. O Senhor Jesus elogia ele por conta disso, né? Agora, partir do Senhor, né? Nova aliança, graça, e todo aquele que chegar pela graça, né? Pela fé, ele é muito considerado. Né? É desse jeito. É desse jeito. Olha aí. Não é questão a questão não é pessoal, a questão é de dispensação, né? De fase. Momentos de diferentes. Momentos diferentes. Antigo Testamento, Novo Testamento, Nova Aliança, Antiga Aliança. É isso. Tem até um versículo que Jesus fala disso, né? Que o pessoal do passado anunciaram tudo isso que vocês estão vivendo e viveriam isso até com muito mais ânimo e muito mais alegria do que vocês, e vocês têm essa oportunidade e não abraçam, não aproveitam do jeito que deveriam, né? Pastor Jair, você também separou 2 versos, não foi? Vamos lá. Não é 2 versos, são questões. Né? 2 questões, sim. A questão principal está hoje na sociedade moderna, que exige dos cristãos que eles respeitem todas as religiões, mas ele mesmo não precisa respeitar a sua. Esse é o que a sociedade tenta nos impor para nós. E com essa vem uma ideia de pacifismo. Ou seja, nós devemos lutar pelo pacifismo. Se você pegar na história, o pacifismo nunca fez nada e nunca resolveu nenhuma das tendências humanas através do pacifismo. Certo? Ou seja, o cristão não é pacifista. Nós não somos pacifistas. Deus diz que nós somos pacificadores, mas não somos pacifistas. Ou seja, o ensino de Jesus não quer dizer que a gente está dentro de uma corrente ideológica que busca um manifesto contra a violência. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele defende uma conduta de vida amorosa semelhante à que ele levou. Mas ele não quer que a gente seja pacífico diante da violência, diante dos nossos pecados, nem diante dos atos que se levantam contra a destruição da própria humanidade. Ou seja, o cristão não pode silenciar diante de uma questão de aborto. O cristão não pode silenciar dizendo de que um animal vale mais do que um homem, que um rio é detentor de direitos, ou que um animal é detentor de direitos, porque ele não tem responsabilidade sobre os seus atos. É esse tipo de coisa que o cristianismo não aceita e ele tem que lutar. E toda vez que se coloca alguma coisa superior à vontade de Deus ou à palavra de Deus, o cristão ele tem que lutar contra essas coisas. Seja entregando a própria vida como aqueles que se entregavam na arena. E o lutar aqui, importante dizer, não é o lutar de vamos pegar em armas exatamente, e vamos né? Mas eu me posiciono na minha ideia. E não abro mão não abro mão do que eu acredito. Daquilo que eu acredito. Né? Então esse é o sentido. O cristão não é um pacifista,
mas ele busca ser um pacificador. Porque o pacifista, ele evita conflitos, né? Ele Exatamente. é o que corre do conflito. E a nossa ideia não é correr do conflito, é enfrentar o conflito com mansidão. Aliás, Jesus diz isso, né? Eu não vim para trazer paz sobre a terra. Exatamente. O que vai acontecer aqui vai ter muita confusão. Vai ter muita Outro confusão. texto também, né? Ficam né, Olha lá, e a segunda situação? A segunda Jair? questão é a seguinte. Vamos voltar num tema lá do começo. Os reis magos seguem uma estrela. Então as pessoas pensam que eles estavam sendo guiados pelas astrologias, né? É um outro erro crasso, porque o que eles estão vendo é o seguinte: eles receberam uma revelação. Eles não foram guiados, eles não consultaram as estrelas. Tá certo? Eles receberam uma revelação e foram consultar onde nasceria o Salvador. E eles foram nas profecias e viram. E aí uma estrela os guia até o local onde está a Cristo. O movimento feito pela estrela difere de todo tipo de movimento estelar que você vê hoje. Né? Uma estrela que se desloca num movimento totalmente antagônico, simplesmente para mostrar onde está o Salvador. Então, a astrologia, os magos, eles não estavam seguindo a ciência da astrologia, ou o mito da astrologia, onde diz que os astros influenciam as pessoas. Né? Eles estavam seguindo as escrituras e uma revelação que eles receberam, apesar de eles não serem nem da comunidade judaica, mas a revelação veio para eles. Olha aí. Né? Deus se revelando e fazendo história do lado de fora do povo, hein? Daqueles que estão fora do povo. Olha a intenção. Gente, olha aí que legal. Acho que a gente passou por todas as questões aqui. Ninguém mandou pergunta pra gente, então eu acho que a gente pode encerrar, inclusive, né? Vou falar aqui, aproveitar antes que alguém mande uma pergunta pra gente. Né? E aí. Eu queria extrapolar um tempinho só, pode? Pode, vamos lá. Só hoje? Eu estava pensando na parábola do semeador. Eu conversei disso com os meninos recentemente. E uma coisa que eu acho que a gente também, como igreja, como corpo, pensa, e às vezes a gente se engana de que nosso coração, às vezes, ele é um terreno só. Às vezes eu sou terra fértil, às vezes eu sou o terreno pedregoso, às vezes eu sou o que tem espinhos. Não, mas isso acontece o tempo todo, toda hora. Você está numa pregação, ouvindo a palavra de Deus, num louvor, num momento que Deus está falando com você e todas as sementes estão sendo lançadas ao mesmo tempo. Tanto que tem coisas que você escuta a vida inteira de Deus e você não absorve, não clica, né? E de repente num belo domingo, ou numa terça-feira ou numa segunda-feira na conversa da escritura, de repente faz sentido. Então esse tempo todo o seu coração estava sendo, para esse assunto, semeado mais algum tipo de terreno que não cria raiz. Então, não é como se a gente escolhesse um terreno naquele dia. Nós somos todos os terrenos ao mesmo tempo. Só varia o assunto do que a gente está tratando. E às vezes o assunto que criou raiz fundo em nós, a gente vai e taca a pedra em cima e sufoca. A gente deixa criar erva daninha. A gente que taca, né? E porque a gente gosta de colocar a culpa no diabo, né? Mas o diabo ele só tira uma vez, que é quando o passarinho vem, come a semente e leva embora. Mas para sufocar a planta, a culpa é bem nossa, que não cuida do terreno, né? Então, a gente precisa se policiar nisso o tempo todo, porque a gente tem que cuidar da plantinha, né? A gente acha que tá tudo bem. Não, eu aprendi, agora eu não preciso mais aprender. E se você não tomar cuidado, a erva daninha vai crescer, vai sufocar, ou a pedra vai aparecer e não vai deixar criar raiz mais profunda. Isso é profundo o que ele está dizendo, né? Bem, que os nossos corações hoje sejam terra fértil. Para todos os assuntos. Para todos os assuntos, inclusive tudo isso que a gente falou aqui hoje. Gente, gratidão. 10 segundos para cada um de nós aí para a gente se despedir. Quem quer começar? Começo eu. Os mais novos, né? Deixar a honra de terminar para os mais jovens há mais tempo. É um prazer muito grande estar aqui sempre. Eu digo para todo mundo que, para mim, não é fácil estar na mesa com 3 pastores, é muita pressão, mas é muito bom falar de Jesus. E para você, querido, que está em casa, querida, que Deus continue te abençoando. Se debruce na leitura, se você ainda não está fazendo a leitura do roteiro bíblico, dá tempo. Até o meio do ano você consegue ler um capítulo do outro dia que você não leu, e o de agora, uma hora você vai alcançar e vai ficar tudo certo, tá? O capítulo não, né? A leitura do dia. E mantenha-se firme no caminho de Cristo sempre, e lembre-se que Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Salvador, e a vitória já está dada. Já estamos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Só para aproveitar para dizer que a gente começou a leitura hoje do Evangelho de Mateus. Então, quem quiser começar hoje, vamos embora.
Isso. E comecem mesmo, porque é um evangelho que vale muito a pena, né? Nos apresenta um Cristo completo, né? É rei, é servo, é senhor, é amoroso, é tudo assim. Então, é algo transformador estudar o evangelho segundo escreveu Mateus. Amém. Nós queremos pedir a você que prepare a terra do seu coração, porque as sementes serão lançadas, né? Agora, se o seu coração é um terreno, é um tipo de terreno, todo tipo de terreno precisa ser preparado antes de receber a semente, principalmente a semente da palavra de Deus, né? Então, cuide do seu coração, da terra do seu coração, prepare a terra e tenha a humildade de perceber que o seu coração não está totalmente preparado para produzir frutos e frutos que vêm para a vida eterna. Amém? Não é corrida, é caminhada. A ideia é chegar todo mundo junto, não chegar primeiro. Muito bem. Gratidão a todos, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Aliás, antes de orar, a gente não falou do livro, hein, pessoal? Semana que vem, o próximo episódio é sobre o livro. Tá aqui o nosso livro. Tcharam, né? Jesus Cristo, Deus conosco, o privilégio de conhecê-lo, o dever de fazê-lo conhecido. E a gente está já estudando o livro, inclusive aqui na Conversa da Escritura. Se você ainda não tem, entre em contato conosco e adquira o seu. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo juntos aqui. Te agradecemos pelo teu cuidado mesmo e te agradecemos porque o Senhor nos deixou as Escrituras para que a gente conheça mais da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus e tudo aquilo que Ele tem para nós, os seus ensinamentos, a sua graça, a sua revelação e, acima de tudo, salvação. Obrigado pelo reino que é chegado. Nós temos nos submetido ao seu reino, ao seu senhorio, e eis-nos aqui, Senhor, pedindo que isso cresça no nosso coração cada vez mais para o louvor da tua glória. Ó Deus, então inspira-nos, ajuda-nos e fortalece-nos na caminhada, a nós aqui e aos que nos acompanham. Amém. Obrigado ao pessoal da técnica e da conversa paralela, né? O auditório aqui que se ergueu, olha aí, 50 pessoas. Vamos embora, Deus abençoe.